É preciso a gente diferenciar o conceito de propriedade do conceito de posse. Isso é extremamente importante para você entender toda essa lógica, tá? Então, assim, o conceito de posse é simplesmente você ter controle sobre algo. Posse é o fato de você fazer uso de um recurso, independente se você é proprietário ou não daquele recurso. Por exemplo, se alguém te empresta algo, se alguém te empresta um celular, é, você, mesmo você não sendo proprietário, você está fazendo uso, você está controlando aquele recurso. Logo, você tem posse sobre esse recurso, né? Já a propriedade, ela é um direito, tá? É um direito aplicado sobre a posse. Propriedade, a definição é o direito de controle exclusivo sobre um recurso, ou melhor, é o direito de posse sobre um recurso, tá? Então, assim, para a gente conseguir avaliar se a ação do imposto ela é ou não uma violação de propriedade, a gente precisa antes saber qual é a origem, né, da propriedade, né? Então, assim, como eu havia falado antes, a vertente em que os libertários defendem é a vertente justnaturalista, tá? Que eles defendem os direitos naturais baseados no justnaturalismo. Se a gente for ver o justnaturalismo aí, ele é geralmente abordado nas faculdades de direito, por exemplo, de forma superficial, onde geralmente o professor fala assim, direito natural é aquele que não precisa estar escrito para poder valer, tá? Mas não chega a ser bem aprofundado. Mas assim, falando sobre o justnaturalismo em si, a gente tem algumas vertentes dele, que é a vertente do justnaturalismo teológico, que é baseado nas religiões, tá? E a gente tem uma vertente chamada jusracionalismo, tá? Que é o direito natural baseado na razão. Certo, então vamos falar primeiro sobre o jusracionalismo, que é a principal vertente defendida pelos libertários aí, tá? E dentro dessa ideia a gente tem dois principais filósofos aí, tá? Que é o John Locke, tá? Que ele defende a apropriação original, ou o homestead, como é chamado. Qual que é a ideia do homestead? Ele fala o seguinte: se você for o primeiro usuário de um recurso escasso, ou se você misturar o seu trabalho ao recurso escasso, né? Assim, se você encontrar algo que não tenha sido apropriado antes, que não tenha sido de ninguém antes, você tem direito sobre ele, né? Essa é a ideia do homestead. E a gente tem outro filósofo chamado Hans Hermann Hoppe, que defende a ideia de autopropriedade, baseada na ética argumentativa, tá? Ele fala o seguinte, que quando você argumenta, automaticamente você reconhece o direito de autopropriedade, tá? E se você negar isso, você cai em contradição performática. Certo, então assim, antes da gente entrar nesses dois temas, a gente precisa falar de algo ainda mais importante, tá? Que é a famosa guilhotina de Hume. O Hume, ele foi um filósofo aí escocês que viveu no século XVIII, tá? O que é a guilhotina? O que é a lei de Hume em si, ou chamada falácia naturalista? O Hume, ele faz uma distinção entre o campo do ser e o campo do dever, tá? Ele fala que o dever ser não pode ser derivado do ser. Como que funciona isso, né? Que você não pode tirar da natureza, da descrição de como as coisas são, a conclusão de como as coisas devem ser, tá? Você nunca pode transitar no plano da natureza para o plano normativo. Exemplo, se por exemplo você fala assim, o fato de você sentir fome, você não pode concluir que você deva ter o direito de comida, né? Então assim, não é porque o Hume não gostava que os filósofos fizessem isso, tá? Não é nada disso. O argumento é simplesmente que você não pode transitar entre o campo do ser para o campo do dever, porque isso é um salto lógico, né? Não é porque ele não gostava, é porque não existe uma conexão dedutiva entre essas duas premissas, tá? Entre essas duas proposições. A guilhotina de Hume ela simplesmente fala que você tem que seguir a lógica para você fazer qualquer argumento, tá? Então assim, muita gente fala assim, como o Hume ele era um empirista,
A guilhotina de Hume não é considerada em qualquer caso, mas não. Porque assim, inclusive, esse termo chamado guilhotina de Hume, ele nem é de Hume necessariamente. Ele é de um filósofo chamado Richard Mervyn Here, tá? Que ele pegou um insight que o Hume teve no livro chamado Tratado da Natureza Humana, onde ele percebeu o insight do Hume, que o Hume falava assim, que conforme ele via alguns argumentos dos juízes naturalistas, do pessoal que derivava de direito natural, ele percebia que existia uma sutil transição entre esses campos, né, do ser para o campo normativo, tá? E assim, mais um adendo sobre isso. O fato de você aceitar a guilhotina não te faz aceitar o resto da filosofia de Hume, tá? Então, não se trata só de empirismo, tá? Ela é só uma forma de você avaliar se o seu argumento segue a lógica ou não, tá? Outra coisa que falam sobre a guilhotina, a guilhotina cai nela mesma. Esse argumento não faz nenhum sentido, porque a guilhotina, ela só avalia normas, tá? E a própria guilhotina em si não é uma norma, ela é só um validador de normas. Então não tem como ela cair nela mesma. Tá, então vamos falar sobre o argumento do Homestead, né? Que é a apropriação original do John Locke. Como eu falei, ele diz o seguinte, que o fato de você ser o primeiro usuário de um recurso escasso, ou o fato de você misturar o seu trabalho ao recurso, isso implica que você tem propriedades sobre ele, né? Então isso, se você olhar sobre a ótica, se você aplicar a guilhotina sobre ele, claramente você percebe que tem um salto lógico. Ele está transitando do campo do ser, da descrição, né, do fato de você ser o primeiro usuário de um recurso escasso, para o campo do dever, que para que você passe a ter um direito sobre esse recurso. Então, claramente, a apropriação original ela é guilhotinada, tá? Ela é uma falácia naturalista. Tá, então vamos refutar aí a ética argumentativa do Hoppe, tá? Para quem não sabe, o Hoppe ele é um filósofo alemão, tá? Ele que desenvolveu aí a ética argumentativa e no qual tenta demonstrar o direito de autopropriedade, tá? E o Hoppe ele se baseou, ele utilizou pressupostos do Karl Appel e do Habermas para montar a ética argumentativa. Que esses filósofos eles são da escola de Frankfurt, que ironicamente é uma escola marxista, tá? E qual que é o argumento do Hoppe para se esquivar da guilhotina? Ele diz que esse normativo aí da autopropriedade, ele é a priori, tá? Lembrando que o conceito de a priori, que é um conceito kantiano, ele é o conhecimento que não depende da experiência, tá? Enquanto que o a posteriori é o conhecimento que depende. Então, assim, a ética argumentativa ela foi desenvolvida no livro do Hoppe chamado Uma Teoria sobre o Socialismo e o Capitalismo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição todas essas fontes que eu estou falando aqui, tá? Só que nesse livro ele não aprofunda tanto os pressupostos que ele se baseia lá do Habermas e do Appel e demais filósofos, tá? Praxeologia, enfim. Então, assim, ele desenvolve esses pressupostos mais detalhadamente em palestras que ele faz. Eu vou deixar aqui também na descrição. E assim, o argumento do Hoppe é basicamente assim, que ele mostra esse direito de autopropriedade através da contradição performática, tá? O que é a contradição performática? Vou dar um exemplo. Se eu falo que eu estou morto, se eu falo que eu não sei falar, é uma contradição, por causa que se eu falar, eu já demonstro que eu consigo falar ou que eu estou vivo, sabe? Mas eu vou mostrar por que não existe contradição performática nessa ética, tá? Então, assim, quando você começa a ler sobre a ética argumentativa, você vai ver que o Hoppe, ele diz que a origem dos conflitos é a escassez, tá? Ele dá até um exemplo lá de quando você tem uma pessoa numa ilha deserta, aí você não tem conflito, por causa que a pessoa mora sozinha na ilha, então ela tem acesso a todos os recursos e não tem conflito, porque não tem mais ninguém para dividir os recursos lá da ilha. Então o conflito só começa a existir quando chega uma segunda pessoa lá na ilha.
E aí, caso eles tentem usar o mesmo recurso, e devido aos recursos serem escassos, eles têm a necessidade, né, de criar uma regra, né, que é a regra de propriedade, que é a regra que vai delimitar o uso exclusivo de um recurso, tá? Então essa é a origem da propriedade. Então, assim, mas assim, se você seguir essa linha de raciocínio, não necessariamente você vai chegar em direitos naturais. Você só vai chegar na necessidade de ser criado o direito de propriedade, né? Que pode ser justo positivo, inclusive, tá? Então, assim, lembrando que necessidade não implica em dever, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu tô aqui com o site chamado Universidade Libertária, que tem um artigo bom até sobre a ética argumentativa, tá? Eles só falham realmente na questão de defender o Hoppe, né? Que eles não conseguem rebater as críticas sobre essa ética. Mas vamos ler lá no final, onde tem uma parte que eles colocam assim, refutando espantalhos, né? Que uma das coisas que eles colocam assim, o Hoppe não é guilhotinado por causa que ele não deriva um dever ser de um fato. O que ele deriva é um descritivo a partir de outros dois descritivos. Esse é o argumento deles, né? Mas vamos analisar aqui cada uma das premissas e a conclusão para ver se realmente eles não fazem isso, né? Então vamos analisar aqui essas três premissas para ver se de fato elas são descritivas, né? A primeira dela fala o seguinte, que qualquer um que argumente a favor de uma ética que não seja a libertária cairá em uma contradição performática, né? Ele quer dizer o seguinte, que se durante a argumentação você negar que você tem autopropriedade, você cai em contradição. Que é basicamente o seguinte, os participantes do diálogo, eles devem respeitar a autonomia um do outro, eles devem respeitar o controle pleno que cada um tem sobre o seu corpo. Só que o problema disso é que ele está condicionando a ação ao imperativo hipotético, né? E o problema do imperativo hipotético é que a gente não está falando de um dever categórico, a gente está falando de um dever condicionado a uma ação, né? Então, só lembrando que imperativos é de Kant, tá? Imperativo hipotético, imperativo categórico, isso é de Kant. E assim, o hipotético é basicamente o seguinte, você tem vamos supor que você queira se molhar. Se você quer se molhar, você deve entrar na água. Se você quer chegar ao 10º andar, você deve pegar o elevador, né? É só um dever baseado, né, em ele é condicionado a uma ação. Não é um dever categórico que tornaria esse dever universal, né? Então não é um dever moral, sabe? Então essa é a fala dele aqui de começo. Bom, a segunda premissa ela fala o seguinte, né? Qualquer norma que possa ser demonstrada como verdadeira, ela deve ser comprovada no curso de uma argumentação, né? Esse aqui, de fato, ele é uma premissa descritiva, tá? Esse aqui tem que discutir. E a conclusão que ele dá é o seguinte, que a única lei logicamente defensável é a libertária. Ele quer dizer o seguinte, que a única lei defensável é a lei de propriedade, a única lei é a propriedade, né? Só que essa conclusão ela não é um descritivo, né? Ela está carregando um elemento normativo. Qual é o elemento? A propriedade, né? A propriedade não é um descritivo, a propriedade é um normativo. O que ele fez foi só camuflar. Ele fez uma frase descritiva e colocou o normativo dentro dela, né? Essa foi a estratégia para dizer que essa premissa é descritiva, né? Então, se você tem um direito e você coloca ele dentro de uma frase descritiva, não torna a premissa inteira descritiva, né? Isso é só um cavalo de Troia da argumentação. Então, de fato, você tem descritivos derivando do normativo ainda. Então, assim, com base nessas premissas aí que foram apresentadas, eu mostrei que a conclusão, na verdade, não é um descritivo, tá? Por ela conter a propriedade lá como conclusão, e a propriedade não é um descritivo, isso já mostra que as premissas, por mais que sejam descritivas, ela está concluindo em um normativo, né? E assim caindo na guilhotina de Hume, tá? Certo, então assim, para finalizar essa questão da ética argumentativa, eu gostaria de propor aqui um experimento mental, tá? Baseado em ficção, tá? Baseado em um filme que eu assisti esses dias,
o filme é chamado Selfless, tá? Que é o seguinte, o protagonista, ele já é velho, e aí ele tem a mente dele transferida para um corpo de um jovem, né? E aí assim, a pergunta depois que ele tá com a posse plena do corpo do jovem, que já não tem mais nem vestígios dele, só a mente do rapaz que possuiu o corpo, a pergunta o possuidor, ele possui autopropriedade quando ele troca proposições com outras pessoas? Porque assim, se você falar que não, que ele não está argumentando, então o que é uma argumentação se não for uma troca de proposições, onde ele possui autonomia completa, né? Isso já fica contraditório, né? Então assim, é um cara que ele não tem a autopropriedade, mas ainda assim ele argumenta, né? Então isso é contraditório sobre a ótica da ética argumentativa. Então, pessoal, aí para concluir o vídeo, então eu mostrei que a propriedade ela não é um direito natural, tá? Eu mostrei que as tentativas que o justnaturalismo tentou fazer para justificar como natural são falhas, tá? São falácias naturalistas.